Jesus nos dá 4 sinais que ocorrerão antes de sua chegada, e muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas no futuro. Muitos falsos profetas enganadores surgirão e levarão muitas pessoas ao erro. Esses falsos profetas afirmam ser mensageiros de Deus. No entanto, há 2 maneiras de identificá-los. Primeiro, suas profecias nem sempre se realizam. E segundo, seus ensinamentos desviam as pessoas do verdadeiro Deus. É importante notar que os falsos profetas são diferentes dos falsos messias mencionados no versículo 5. Isso confirma que a tribulação é predominantemente judaica em natureza. Os falsos profetas estão associados à nação de Israel, enquanto a igreja é ameaçada por falsos mestres, conforme mencionado em 2 Pedro 2, versículo 1. Mas falsos profetas também apareceram entre o povo, assim como haverá falsos mestres entre vocês que secretamente introduzirão heresias destrutivas, até mesmo negando o mestre que os comprou, trazendo rápida destruição sobre si mesmos, conforme Mateus 23, versículos 12 a 13. E porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Com a maldade se espalhando, as afeições humanas serão cada vez menos evidentes. Atos de maldade serão comuns, conforme Mateus capítulo 23, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Neste período, a boa notícia do retorno de Cristo para estabelecer seu reino na terra será proclamada mundialmente, servindo como um testemunho a todas as nações. Essa boa notícia é conhecida como o Evangelho do Reino. Aqueles que abraçam Cristo pela fé durante a tribulação desfrutarão das bênçãos de seu reinado milenar, conforme Mateus 24, versículos 15 a 36. Portanto, quando você vir a abominação da desolação, que foi mencionada por Daniel, o profeta, em pé no lugar santo, deixe o leitor entender. Então aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Quem estiver no telhado não deve descer para pegar algo em sua casa, e quem estiver no campo não deve voltar para buscar seu manto. Mas ai das mulheres grávidas e daquelas que amamentam bebês naqueles dias. Além disso, ore para que, quando você fugir, não seja no inverno ou em um sábado, pois então haverá uma grande tribulação, como nunca ocorreu desde o início do mundo até agora, nem jamais ocorrerá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma vida seria salva. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Então, se alguém lhe disser, olhe, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acredite. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e fornecerão grandes sinais e maravilhas, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos avisei antecipadamente. Portanto, se disserem para você, olhe, ele está no deserto, não saia, ou olhe, ele está nos aposentos internos, não acredite. Pois assim como o relâmpago vem do leste e brilha até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Mas imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande amor. E ele enviará seus anjos com um grande toque de trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Aprenda agora a parábola da figueira. Assim que seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, você sabe que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, reconheçam que ele está próximo, à porta. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão.
Mas quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Agora, nessa passagem, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Um dos sinais já está presente, enquanto os outros 3 não estão. É por isso que digo que estamos no início dos tempos do fim. Então, quais exatamente são esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente desastres no mundo, e ele menciona, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Certamente estão acontecendo, mas têm ocorrido por mais de 2000 anos. Mas eles estão ficando mais intensos. De acordo com as Escrituras, o primeiro sinal dos tempos do fim é a ocorrência de guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Ele nos adverte para não sermos enganados, pois a decepção é um perigo que devemos vigiar, tanto dentro quanto fora da igreja, à medida que nos aproximamos dos tempos do fim. Neste caso, é declarado que haverá falsos cristos e falsos messias que aproveitarão os desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Já houve incidentes conhecidos onde impostores levaram pessoas para locais no deserto apenas para terminar em tragédia. É importante notar que existem vários falsos salvadores que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas enfrentamos, mais falsos libertadores surgirão. No entanto, como Jesus nos aconselha, não devemos nos alarmar ou nos preocupar quando soubermos de novas guerras, tragédias ou fome surgindo. Ele disse algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são dores de morte, são dores de parto. Então, quando você ler sobre desastres na mídia, essas são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está caminhando. Não devemos nos alarmar ou nos desanimar, nem ficar tão preocupados quanto o mundo ficará com essas coisas. Desastres no mundo são as dores de parto de um novo mundo que está para nascer. Portanto, somos muito diferentes. Temos simpatia por aqueles que estão sofrendo desastres e expressamos isso em ajuda. Mas em nossos corações não estamos alarmados. Estamos esperançosos. Estamos à procura de um novo nascimento, de um novo mundo. E, portanto, não estamos desanimados ou deprimidos por todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não se perturbar, mas até mesmo se alegrar e dizer que são todos sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Desastres no mundo são o primeiro sinal. O segundo é mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. O primeiro é perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto do sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas esfriará quando toda a igreja estiver sob tensão. Muitos cristãos normais, se não todos os verdadeiros cristãos, deixariam a igreja sob o peso da perseguição universal. Seu amor esfriaria. É importante nos examinarmos para garantir que estamos realmente na fé, a fim de ter confiança de que nosso amor por Cristo não desaparecerá. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, a menos que de fato estejais reprovados? Se realmente pertencemos a Cristo, podemos ter confiança de que possuímos o amor do Espírito que nunca esfria. Portanto, devemos fazer todo o esforço para aumentar nosso amor, conforme Filipenses 1, versículos 9 a 11. E isto eu oro, para que o vosso amor transborde ainda mais e mais, em pleno conhecimento e toda a discernimento, para que possais aprovar as coisas que são excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, tendo sido preenchidos com o fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Essa é uma perspectiva muito depressiva. Mas a grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a cada grupo racial. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada teria um impacto maior no planeta. Isso é exatamente o que Jesus está insinuando. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas quando não há paz. Eles ensinam paz. Em vez de serem uma fonte de desafio, sua mensagem é uma de conforto. Está tudo bem, isso não vai acontecer. Eles dirão, está tudo ótimo, a igreja está em boas mãos. Isso é uma falsa previsão. Eles podem ser culpados pelo grande número de pessoas que deixam a igreja naquela época. Agora, o conselho de Jesus é continuar, não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que deveria ser assim? A resposta é que o joio e o trigo crescem juntos, e quanto mais próximos chegarem à plena maturidade, mais tensão haverá entre eles. Portanto, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são inadaptados sociais, portanto, haverá ódio. Este mundo não nos pertence. Nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir, já que Jesus era tão diferente de todos os outros que atraiu ódio contra si mesmo. João 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como seus próprios. Em vez disso, o mundo os odeia porque vocês não são do mundo, mas eu os escolhi fora do mundo. Não é divertido ser desprezado. Este é o terceiro sinal que nos leva ao terceiro sinal dos tempos do fim, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente, será muito limitado. Neste trecho, Jesus cita as profecias de Daniel e há um personagem nas profecias de Daniel que é referido como a abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que isso tudo significa? Qual é a grande questão? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se autodenomina Deus e recusa aceitar a vontade de qualquer outro acima da sua. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar sagrado. Então Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda virá imediatamente depois disso. Então saberemos quando ele está vindo. Estaremos prontos quando esse sinal chegar. Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano, será rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso ao longo da Bíblia. Isaías prediz: os céus serão enrolados como um tapete, todas as estrelas do céu serão dissolvidas. Os céus serão enrolados como um pergaminho, e todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural se extinguirá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. Isso é isso. Os cristãos exclamarão: o sol, as estrelas e a lua pararão de brilhar bem antes disso acontecer. Deus desliga as luzes dos céus para se preparar para o clarão de luz do relâmpago que marcará seu retorno. Então ele vem na nuvem de volta ao planeta Terra e nos encontramos com ele. Não estamos nos encontrando em um estádio terrestre porque não há nenhum grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar e isso bastará. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, você sabe que ele está às portas, prestes a entrar. Ele diz então que Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se desviaram. Ele diz: agora aprendam esta lição da figueira. Assim que seus ramos ficarem tenros e suas folhas brotarem, vocês saberão que o verão está próximo.
Jesus está explicando que, quando você observar todos esses eventos acontecendo, pode ter certeza de que estamos lá. A analogia da figueira que Jesus usou não é uma alegoria, mas uma simples comparação tirada das experiências cotidianas, como era frequentemente o caso de seu ensino. Se você notar a figueira dando frutos, você sabe que o verão está chegando e chegará. Da mesma forma, quando você observa esses 4 sinais, pode ter certeza de que a estação está mudando. Assim será a vinda do Filho do Homem. Naquele tempo, haverá 2 homens no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, esteja sempre alerta, pois você não sabe em que dia seu Senhor virá. Mas tenha certeza disto. Se o chefe da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele estaria alerta e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por essa razão, você deve estar pronto também, pois o Filho do Homem virá em uma hora em que você não espera. Quem então é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor colocou à frente de seus servos para dar-lhes comida na hora certa? Feliz é esse servo que o Senhor encontra fazendo assim quando ele chega. Verdadeiramente eu digo a você que ele o colocará no comando de todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser em seu coração, meu senhor demora a vir, e começar a bater em seus colegas de servidão e comer e beber com os habitualmente embriagados, então o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, e em uma hora que ele não sabe, e o dividirá em 2, e designará o seu lugar com os hipócritas. Nesse lugar haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 51. No resto deste sermão, Jesus prossegue com 3 parábolas, que são as das virgens prudentes, cujas lâmpadas ainda estavam acesas quando o noivo chegou, as damas de honra tolas, cujas lâmpadas se apagaram, e a parábola das virgens sábias e tolas que se afastaram para tentar conseguir algum óleo, mas perderam a chegada do noivo e, portanto, não puderam participar do casamento. Depois ele passa para a parábola dos talentos, na qual algumas pessoas receberam 10 talentos, outras 5, e então alguém recebeu 1. O mestre partiu e retornou perguntando agora o que você fez com os talentos que deixei com você. Consegui mais 10, disse o homem com 10. Consegui mais 5, disse o homem com 5. Não fiz nada a respeito, disse o homem que tinha 1. Eu o enterrei porque sei que você é um homem severo, que colhe onde não plantou e quer lucro de mim. Que coisa horrível de se dizer. Vamos olhar o que Jesus disse e o que o mestre lhe disse depois disso. A passagem final não é uma parábola, mas sim uma previsão direta envolvendo uma analogia de ovelhas e cabras. Ele terminou essa parábola dividindo nações, todos, e dizendo-lhes por que ele os dividiu, porque aqueles que estavam à sua mão esquerda são aqueles que ignoraram Cristo em cristãos. Na medida em que não ajudaram os menores de seus irmãos, eles não estavam fazendo isso para ele, mas para as pessoas à sua mão direita. Ele disse que você viu Cristo em meus irmãos, e na medida em que você fez isso aos menores destes meus irmãos, você fez para mim. Ele não está dividindo pessoas entre aquelas que fizeram filantropia e aquelas que não fizeram. A chave é o significado da palavra irmãos. Quando Cristo disse irmãos, ele sempre quis dizer seus próprios seguidores: vá e diga aos meus irmãos que eu ressuscitei dos mortos. No ensino de Jesus, irmãos é uma palavra-chave, significa aqueles que me seguem. Ele está simplesmente dizendo que o que você fez aos cristãos, ou não fez por eles, foi feito para mim, ou por mim, ou não para mim. A atitude em relação a Cristo é revelada pela atitude para com os cristãos, e esse é o princípio pelo qual eles são divididos. Agora vamos considerar tudo o que vimos na passagem. Primeiro, há um aviso de que ninguém tem o diário de Deus, que nem mesmo Jesus sabia a data de seu retorno. Anjos não sabiam e nenhum homem sabia. Devemos ter uma saudável ignorância do dia de seu retorno.
À medida que nos aproximamos do tempo, enquanto observamos os sinais, saberemos. Pai gracioso e amoroso, enquanto nos reunimos em Sua presença, buscamos entendimento e sabedoria de Sua palavra, a Bíblia. Reconhecemos que Sua palavra é uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho, guiando-nos na jornada da vida. Hoje, pedimos Sua orientação enquanto mergulhamos em Seus ensinamentos. Senhor, agradecemos pelo dom da Bíblia, um tesouro de conhecimento e sabedoria que revela seu caráter e seu plano para a humanidade. Ajudai-nos a abordá-la com corações e mentes abertos, prontos para receber as verdades que você estabeleceu para nós. Conceda-nos a humildade para reconhecer que podemos não compreender sempre Sua palavra plenamente. Ajudai-nos a deixar de lado nossas preconcepções e vieses, permitindo que Seu Espírito Santo ilumine as Escrituras para nós. Pai, oramos por clareza e discernimento enquanto estudamos Sua palavra. Que Suas mensagens ressoem profundamente dentro de nós, transformando nossos corações e mentes de acordo com Sua vontade. Ajude-nos a discernir os significados mais profundos por trás das histórias e ensinamentos, reconhecendo as verdades atemporais que eles contêm. Pedimos discernimento para distinguir entre o contexto cultural e os princípios eternos, sabendo que, embora algumas passagens possam ser específicas para um certo tempo e lugar, a mensagem abrangente de seu amor, graça e redenção permanece constante. Senhor Jesus, você é a palavra viva, e através de você todas as coisas foram criadas. Que seu Espírito nos guie enquanto navegamos pelas complexidades das Escrituras, revelando-nos a profundidade de seu amor e a beleza de seu plano para a salvação. Conceda-nos a coragem de fazer perguntas e buscar respostas, sabendo que você está sempre pronto para se revelar àqueles que o buscam sinceramente. Ajude-nos a abordar Sua palavra com uma curiosidade infantil, ansiosos para aprender e crescer em nosso entendimento de você. Pai Celestial, levantamos aqueles que estão lutando para entender Sua palavra, sejam eles novos crentes ou santos experientes. Que seu Espírito Santo seja seu professor e guia, conduzindo-os a toda a verdade. Oramos por aqueles que foram feridos ou confundidos por representações errôneas das Escrituras. Cure suas feridas e conceda-lhes clareza e discernimento enquanto buscam reconciliar sua fé com Sua palavra. Por fim, Senhor, agradecemos pela comunidade de crentes com quem podemos estudar e aprender. Que possamos ser fontes de encorajamento e apoio uns aos outros, compartilhando nossas percepções e revelações enquanto caminhamos juntos na fé. Em seu precioso nome, oramos. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.